Vamos analisar este caso com Francisco Moita Flores, com o André Ventura, com o Dr. Paulo Sargento e com o Comandante Jorge Mendes. Comandante, vou começar precisamente por si. Esta operação precipitou-se a dada altura, quando se soube que no domingo as condições meteorológicas vão agravar-se com chuvas intensas, mas por outro lado sabe-se que o oxigênio começa agora a falhar. Porquê é que isto não foi previsto? Muito boa noite. Previsto, porventura terá sido. O problema é que se está a trabalhar com muitas máquinas dentro da gruta. Chegaram agora a alguns chupadores industriais com bombas de grande calibre para tentar baixar o índice de água dentro da gruta. Tinha-se conseguido baixar 40% da água e agora só se está a conseguir baixar 5 a 6%. E para aquelas bombas funcionarem precisa de haver oxigênio. E portanto o oxigênio respirável, que é de 22%, neste momento está perto dos 15%. O que quer dizer que todas as pessoas que estão a trabalhar dentro da gruta têm um índice de oxigênio baixo. E daí já haver alguns sinais de fadiga suplementar, dores de cabeça, tonturas. Eles estão a meter neste momento uma ventilação. Se calhar nos passou isso perfeitamente para ver se aumentavam o índice de oxigênio no ar, mas está a ser complicado, sim. Comandante, que efeito é que pode ter uma morte como a que ocorreu hoje no estado de espírito das pessoas, tanto que esperam do lado de fora como do lado de dentro? Do ponto de vista de quem está a socorrer, claro. É marcante. Ainda mais a morte de um profissional, uma pessoa com muita experiência que, ao falecer naquele percurso, dá uma indicação, não só para quem está no exterior, como quem realmente acompanha, que o percurso é complicado. Para um profissional, independentemente de estar na reserva ou não, ter falecido de exaustão e com o índice de oxigênio baixo, estamos a dizer que as crianças que não têm experiência nenhuma, que vão nadar em água turva, eu chamo a atenção que a água está completamente turva. As crianças começam neste momento a demonstrar alguns sinais de ansiedade e de cansaço. É complicado, é muito complicado. Eu não tenho dúvidas nenhumas que se vai tomar uma decisão e tem que se tomar uma decisão, independentemente se é a mais correta ou não. Na altura tem que se tomar uma decisão. Mas que vai ser muito complicado, vai. E o receio neste momento começa a instalar-se quem está a comandar a operação. Isso é de notório. Está-se a criar outras alternativas. Eu tive a hipótese, eu cheguei há pouco tempo de Espanha, tive a hipótese de participar num debate acerca dessa situação em que todas as pessoas têm ideias diferentes. Fura-se, cria-se um caminho alternativo, o melhor é sair pela gruta. Alguém vai ter que tomar uma decisão, não tomar é bem pior. Mas vamos ter complicações, sim. A nível mental, Dr. Paulo Sargento, com o passar dos dias, 13 dias, como é que poderão estar estas crianças? Bom, boa noite a todos os telespectadores. A situação complica-se e hoje com este sinal, é um sinal particularmente doloroso e desencorajador da morte do profissional, provavelmente as crianças terão sido muito afetadas com isto. Há aqui vários elementos que estão a afetar. A espera, as circunstâncias em que as crianças estão, a escuridão, enfim, a umidade, estão com os ritmos, enfim, diários e circadianos todos trocados. Há também provavelmente com aquela idade, se calhar ainda nem percebem porque é que ainda não saíram dali, porque se já chegam pessoas... Não sei, sabe? É que estas crianças, porventura, são crianças que estão mais habituadas a viver no campo e nestas aventuras do que as crianças citadinas. Ainda assim, elas não são tão crianças quanto isso, porque são indivíduos dos 12 e os 16 anos, já têm muita ideia do que lhes pode acontecer. Mais ainda, se porventura a idade aqui é um fator protetor, porque lhes dá, digamos, um bocadinho mais de coragem, digamos assim, porque os adolescentes são um bocadinho mais atrevidos, mais arriscados. Por outro lado, também já começam a passar dias demais num ambiente completamente que é contra tudo o que o ser humano é, portanto que todos aqueles sinais estão marcados no nosso DNA como sinais assustadores, a escuridão, a água turva, animais, barulhos, etc., que depois tem esta notícia de que há alguém que tinha treino e que era capaz, enfim, acaba por morrer. E há aqui uma outra coisa, que a redução também do oxigênio é qualquer coisa que vai criar mais facilmente mecanismos de ansiedade e de pânico.
Não é? Portanto, a hipercapnia, o excesso de dióxido de carbono e a baixa do oxigênio é altamente prejudicial para o controle emocional, por exemplo, e vai piorar substancialmente estas crianças. Portanto, estamos numa situação complicadíssima, dizia aqui o meu querido amigo comandante Jorge Mendes, e com razão, estamos a chegar àquela altura em que é melhor tomar uma decisão qualquer do que não tomar nenhuma decisão. E, portanto, isso é terrível. E, portanto, temos de estar preparados para o pior, parece-me. Não sei se concorda comigo. O líder natural deste grupo, Sim. que era o professor que era o treinador, está doente. Está Sim, classificado. ele Não é fácil para uma equipa que teve durante aquele tempo todo um líder natural, aliás, que manteve aquela equipa Provavelmente coesa, foi ele que foi responsável por manter aquela rapaziada na exatamente, vida. estar doente. É uma noção de fragilidade e que os jovens se apercebem com muita facilidade, e o professor Paulo Sargento poderá falar melhor nisto do que eu, e portanto é capaz de estar a tornar complicado para aqueles jovens manterem-se ali mais tempo. Na verdade hoje a notícia de uma morte é terrível. Eu faço ideia, se por acaso acontecer entretanto, que não é, enfim, não é de todo impossível, algum dos intervenientes do grupo morrer, então aí será um escalabro do ponto de vista da organização do grupo e da própria organização psicológica e emocional dos integrantes. Francisco Moita Flores, com tanta ajuda no local, com uma operação que já dura alguns dias, era impossível prever que isto pudesse acontecer. Por um lado, é impossível controlar a natureza e as chuvas que estão previstas para domingo, mas que o oxigênio a dada altura iria começar a falhar com tanta gente que está a trabalhar no interior da gruta? Eu não sei responder, porque em situações limites como esta, onde o fantasma da morte está muito presente, onde a ameaça do morrer está ali ao lado, é muito difícil de avaliar objetivamente todas as circunstâncias em que se desenvolve este psicodrama que tem tudo, mas tudo, para correr mal e se transformar numa grave tragédia. É evidente que é uma notícia mundial que nos emociona a todos, que nos põe todos inquietos e a partilhar a dor daquelas mães e daqueles pais e dos miúdos que estão enclausurados, mas que efetivamente, por mais que nós queiramos ter palavras de otimismo, eu julgo que pode não ser um milagre de Deus, mas tem que ser um milagre dos homens, para que esta situação se resolva de acordo com as expectativas que todos nós temos em relação ao salvamento daqueles miúdos. Porque efetivamente é a situação, por aquilo que contam os peritos, e eu conheço um pouco de espeleologia e não conheço nada, percebo que é uma situação de tal maneira difícil, por aquilo que eu ouço, que parece ser humanamente impossível para seres normais, seres medianos, cidadãos medianos. É preciso pessoas de alto gabarito, de alto profissionalismo, e mesmo assim trazendo crianças em condições que são de uma dificuldade tão grande que os próprios especialistas morrem. Portanto, confesso-lhe que olho para isto com os olhos emocionados e manchados por preocupação, da preocupação de que tudo isto possa vir a degenerar numa terrível tragédia. Espero bem que me engane, não queria nada que fosse assim. André Ventura, mas a situação é muitíssimo complicada. Estiveste ontem no Voo Seguro e de facto havia uma esperança, porque já se falava que o resgate ia ser já e que as crianças iam ser retiradas uma a uma. Hoje parece que há um retrocesso. Do ponto de vista da comunicação, isto pode dar até alguma ideia de que as coisas estão a ser feitas de forma atabalhoada. Isto é uma situação que é inédita, não é? Sim. E pode ser a consequência disso. Pode mesmo. Boa noite aqui aos nossos colegas também, aos nossos telespectadores. Ontem, de facto, comparávamos com outro caso, que tínhamos o caso do Chile, dos mineiros, que também teve momentos de avanços, momentos de recuos, momentos em que a ajuda internacional chegou e pensava que se ia resolver no dia seguinte e não aconteceu. Portanto, não é inédito nesse ponto de vista, mas reconheço que do ponto de vista comunicacional passa para fora a imagem de haver alguma instabilidade, ou seja... Ontem o milagre estava à vista, hoje o milagre já está adiado, agora não é? faltam 4 meses debaixo da terra e, portanto, são tudo situações que, para além de angustiarem as famílias terrivelmente, como é evidente, passam uma imagem do ponto de vista comunicacional de alguma instabilidade decisória. Eu acho que os meus três colegas daqui tocaram dois pontos fundamentais. Um é preciso decidir.
Portanto, bem ou mal, eu acho que vai haver um momento em que vai ter que se tomar uma decisão. Mas aqui o Francisco tocava também num ponto que é que nós hoje, mesmo quem não é especialista, como é o meu caso também, percebeu hoje isto com a morte deste homem. Este homem é altamente treinado e não aguentou, apesar de ter cedido o oxigênio às crianças, conforme se disse, não resistiu ao percurso. Eu hoje vi uma das reportagens que fazia um bocado o traço imagético do percurso. Para além da água, do tempo, da distância e da profundidade, as rochas pontiagudas permanentes, ao longo do trajeto, tornam ainda mais difícil o chegar ao Porto Seguro. E, portanto, isto que há pouco dizíamos aqui, que só um milagre pode, de facto, levar a que isto corra bem, parece ser, até do ponto de vista científico, e volto a dizer, sublinhando que não somos especialistas nisto, a imagem que passa é dessa dificuldade. Agora, do ponto de vista da comunicação, acho que é preciso ter algum cuidado, porque é evidente que quem tem que decidir terá mesmo que decidir, o deixar isto para... Eu acredito que ninguém queira tomar aqui a responsabilidade de uma decisão que pode custar vidas, mas uma não decisão também pode custar vidas. Portanto, nós vamos deixar a questão da responsabilidade para depois. Eu ontem falei aqui de algumas questões que eu acho que o treinador, que poderemos depois questionar do ponto de vista da responsabilidade e dos danos, mas isso é uma questão que o direito depois terá que aprofundar. Agora nós não estamos ainda nessa fase, o direito ainda não está aqui a atuar. O que está aqui a atuar agora é a operacionalidade. E a operacionalidade agora tem que tomar uma decisão. E de facto, conforme tu disseste, Magali, no caso do Chile, notámos muitas vezes oscilações, porque também ao mesmo tempo a ajuda internacional que chegou, ela própria dividiu-se no que é que devia fazer. Aliás, há um filme que foi feito há pouco tempo sobre isso e mostra bem que até os maiores especialistas do mundo, das universidades mais reputadas, tinham dúvidas sobre o que é que deviam fazer. Portanto, eu imagino que neste caso vá suceder um pouco o mesmo, que com a chegada dos maiores especialistas nesta área, e penso que irão chegar nos próximos dias mais alguns também à Tailândia, que possa haver aqui dúvidas sobre quando atuar, como atuar, a forma como o devemos fazer. Tudo isto será tido em conta. E repara, Magali, mesmo do ponto de vista da responsabilidade, eu percebo, eu acho que nenhum de nós gostava de estar na pele, nem deles, dos que estão a sofrer isto, como é evidente, mas nem daqueles que têm que decidir aquela decisão final que é avance. Mas acho que há um momento em que quem tem que tomar a decisão tem que pensar, reunir o maior conhecimento possível, reunir os melhores especialistas que podia e tem que tomar uma decisão nestas circunstâncias. Vai ter consequências? Vai. Mas quem é líder tem que estar lá para estas consequências. Comandante, há 3 pessoas que estão doentes, 2 jovens e um adulto, neste caso o treinador de futebol. Pensando nas hipóteses de salvamento que estão em cima da mesa, qual é a prioridade para a retirada destas crianças? Hoje a notícia é que poderão ser retirados 2-2. Eu vou-lhe dar a minha opinião pessoal, se eu tivesse que decidir. Os que têm mais possibilidades de sobreviver são os primeiros a sair. Até porque se chegar uma comunicação, vamos especular que vamos tirar um jovem que está doente e que a meio do caminho acaba por falecer. E essa mensagem que chega depois no interior da própria gruta vai criar alguma desmotivação. Portanto, quando se tomar uma decisão que se tem que retirar os jovens é porque efetivamente já mais nada se possa fazer naquele momento. E portanto nós temos que ter sucesso o máximo possível nesta operação. E na minha perspectiva, e é evidente que eu não estou no local, retiraria aqueles que eram mais hábeis e mais capacidade para chegar ao exterior e deixaria para trás, efetivamente, os que tivessem mais problemas físicos e mais problemas psicológicos para ultrapassar aquele percurso. Que efeitos é que pode ter uma decisão destas e para quem começa a ficar para trás e em último? Exatamente. Isto é destas coisas. Há aquele ditado que é melhor uma decisão mesmo tomada do que decisão nenhuma. Portanto, já dissemos isto e é bem verdade. O André acrescentou uma outra coisa que é muito importante. A partir de determinado momento, um montante de informação permite que eticamente ela seja tomada sob uma base de aconselhamento. Isto faz-nos aqui pensar numa coisa. Nós não somos tão sabedores, nem tão técnicos, nem a ciência está tão avançada como se propagandeia. Quer dizer, eu já vi muitos comentários desta situação em que se diz, por exemplo, o homem já vai à Lua e quer ir a Marte e não consegue resolver uma situação destas que parece tão simples. Não, não é simples, nós não sabemos tanto sobre isto como podemos saber e a situação é de facto muitíssimo complexa. Se acontece alguma coisa a algum dos elementos do grupo, é de facto o princípio de uma tempestade emocional. Isto é um problema grave porque estas pessoas já de alguma forma eram um grupo constituído, com laços entre eles, jogavam futebol e agora esses laços
de alguma forma fortaleceram-se porque a situação assim o exige neste tipo de situação limite. As pessoas criam quase que, eu não diria que não síndrome de Estocolmo, mas uma coisa parecida pela positiva, criam laços ainda mais fortes. Se alguém aqui fica para trás ou perde a vida, é de facto devastador para o resto do grupo. Há aqui o problema que há pouco dizia aqui o comandante Jorge Mendes, que é o líder está afetado. E isto é de facto uma questão preocupante, porque desde o início tivemos a percepção que este treinador foi o grande responsável pela manutenção, digamos, da calma, da esperança, que é uma coisa fundamental para esta rapaziada. Tem de ter esperança dentro desta caixa de Pandora, dentro das desgraças que eles agora estão a passar. E se ele se vai abaixo, e se alguém do grupo também se vai abaixo, isto pode ter um efeito semelhante a um dominó, aqueles jogos de dominó de baralhos de cartas em que o castelo se destrói. Eu estou aqui com o comandante Jorge Mendes. Na realidade, a decisão tem de prever o máximo possível de sucesso e de eficácia. Porquê? Porque qualquer falhanço é altamente desencorajador em situações limites. Se em determinado tipo de situações o falhanço é um erro para se aprender, aqui é qualquer coisa evitar a todo o custo. E isso é tecnicamente muito difícil porque há muitas variáveis aqui em jogo. E se no Chile, de algum modo, as variáveis eram mais técnicas, aqui tem maior componente de variáveis humanas. E quando há mais variáveis humanas, nós sabemos que o eu sobe vertiginosamente. Portanto, eu não queria, como dizia o André também, não queria estar na pele de quem decide, mas infelizmente alguém vai ter de decidir sobre esta matéria. E passaram 9 dias sem que se soubesse nada deles. Os 12 jovens futebolistas estão bem de saúde e à espera do arranque da operação de resgate antes do regresso das chuvas fortes. É o mais novo dos jovens futebolistas, descrito como um menino prodígio, conhecido por Titã. É o Benjamin do grupo de 12 menores presos na gruta. Já adulto, tem 14 anos e foi quem fez a ponte com os mergulhadores que os encontraram ao fim de 9 dias de incerteza. Segundo a imprensa local, os jovens pensaram que os mergulhadores da equipa de resgate os encontraram por acaso. Adul joga a meio campo na ala esquerda, juntamente com estes dois jovens, o Pong com 13 anos e à direita na imagem está o amigo Knight com 16. Um ano mais velho, é o Biu, é o ponta de lança da equipa e descrito como um dos jogadores mais disciplinados. Segundo o jornal The Guardian, no final de cada treino é frequente vê-lo a recolher o material de toda a equipa. O melhor amigo é o Nick. Dr. Paulo Sargento, ouvimos aqui alguns perfis dos jovens, portanto estamos a falar de, pelo menos, a criança mais nova tem 11 anos. 11 anos. É muito pequenino. Sim, é até um pré-adolescente, enfim, mas que nestes sistemas de grupo estes perfis são todos, perfis diferenciados tal como existe num grupo, e aqui num grupo onde existem tarefas também diferenciadas e onde elas acabam por se complementar. 11 anos é de facto uma idade muito jovem. Fará uma diferença os 16 anos do mais velho? Fará, claro que sim, que são, digamos, já ciclos de vida relativamente diferentes, experiências, quer no plano emocional, quer no plano do conhecimento também diferentes. Aqui o problema comum a todos é o facto que nenhuma destas crianças está habituada a este ambiente. Estas crianças, nenhuma delas foi feita para estar no escuro 24 sobre 24 horas. Imagine esta questão. Imagine qualquer um de nós estar no escuro, sem ouvir qualquer tipo de som, durante dias seguidos. Ao fim de algum tempo já não se sabe se é meio-dia, se é meia-noite. Isto, do ponto de vista mesmo da tomada de decisão dos próprios e de qualquer, decisão rápida que tenham de tomar, é altamente penalizador. O sono aqui é largamente afetado. Portanto, todas estas crianças e adolescentes, mesmo os mais velhos, terão níveis de afetação. Agora, há bocadinho a Margarida fazia referência a uma coisa. Será que eles têm consciência? Eles consciência terão do risco e do perigo que estão a passar. Será que a idade é protetora de alguma forma? É, porque na adolescência nós somos mais arriscados por natureza. Ou seja, a previsibilidade, o nosso cérebro ainda não atingiu um nível de desenvolvimento que permita antecipar de uma forma firme, de facto, acontecimentos. Mas, enfim, todos eles terão que, de fazer um pequeno esforço e ter coragem e, sobretudo, esperança. A gruta onde o grupo está preso faz parte de um complexo de grutas de 10 km de comprimento. Curvas contra curvas, subidas e descidas.
É um caminho perigoso e escuro que cria dificuldade a mergulhadores profissionais com vários anos de experiência. Para crianças de 11 anos, o percurso é um desafio ainda maior e qualquer erro pode criar dificuldades acrescidas. Desde o local onde o grupo se encontra até à saída, são cerca de 5 km de distância. O local está a uma profundidade de 800 metros da superfície e por isso fazer uma perfuração é difícil e arriscado. O grupo ficou encurralado numa saliência da gruta completamente cercada por água, onde a única saída neste momento implicaria o mergulho. Mas vamos por partes. Se o resgate for feito pelo túnel, as crianças vão iniciar o percurso logo com a zona mais estreita de todas. Nesta secção só passa uma pessoa de cada vez. Aqui os menores teriam de seguir sozinhos, sem estarem em contacto físico com nenhum mergulhador experiente. E para piorar ainda mais a situação, esta é uma zona que está totalmente submersa. Só a cerca de 500 metros mais à frente é que a caverna começa a alargar e nesta zona já é possível caminhar com o nível da água pela cintura. Mas não por muito tempo. Vamos a meio do túnel e nos próximos 800 metros as crianças vão ter de voltar a rastejar porque o túnel fica novamente estreito. Se o nível da água se mantiver, aqui vão ter de mergulhar e seguir a maior parte desta secção debaixo de água. Depois desta etapa, as crianças, retiradas uma a uma, já passaram as partes mais complicadas e estão cada vez mais perto de ver a luz do dia. Nesta zona final, a gruta permite caminhar com o tronco um pouco curvado. São etapas muito complicadas e todas elas com vários riscos e perigos. Para chegar até aos jovens, os mergulhadores têm demorado 6 horas para percorrer o arriscado túnel. São mergulhadores profissionais e por isso é provável que uma criança demore mais tempo a conseguir chegar com sucesso até ao final. A gruta onde se encontram os 13 jovens... Comandante, estivemos a ver aqui a explicação da gruta e das dificuldades de chegar a este grupo, aliás. Sabemos que, ou pelo menos, existiam 2 zonas que eram críticas, uma vez que estavam completamente submersas. Certo. Mas há zonas em que já foi retirada água suficiente que os jovens já conseguem passar. Certo. Ficam metade a seco e metade dentro de água e há uma zona que ficou mesmo a seco. E daí, respondendo à sua pergunta de ainda há bocado, pode-se tirar 2 a 2, sendo que 2 crianças têm que ser com 4 adultos, ou seja, o percurso será sempre feito com um adulto à frente, uma criança e um adulto, e depois uma criança e outro adulto, sempre num conjunto de 2 adultos e de uma criança. Em caso de complicações, comandante? As situações devem já estar todas previstas. Se começar a chover torrencialmente, que é o grande receio que se tem, e que o caudal da água começa a subir e cria uma corrente ainda mais forte, eles têm que retirar o mais depressa possível. E isso quer dizer, e pegando nas palavras ali do Dr. Moita Flores, que provavelmente vamos ter um quadro que não é agradável. Aquilo que se acreditava ter sido um acidente por parte de um grupo de voluntários que bombeou água para dentro da gruta foi um ato propositado. Os ajudantes, aliás, acreditavam que podiam estar a ajudar as operações de resgate. O que inicialmente parecia ter sido um acidente foi, afinal, um ato propositado de alguns voluntários que têm ajudado nas operações. O grupo bombeou água para dentro da caverna, sem autorização das autoridades que estão a comandar os trabalhos. Desde que se descobriu que o grupo está dentro da caverna, que os profissionais têm estado a retirar água do interior da gruta. É um trabalho demorado, mas essencial para que o nível da água dentro da gruta não suba. Caso contrário, pode não haver hipótese de sobrevivência para as crianças e mergulhadores que se encontram junto do grupo. Até agora foram retirados mais de 120 milhões de litros de água, uma quantidade que no total daria para encher mais de 50 piscinas olímpicas. Apesar da grande quantidade retirada, a altura da água dentro da gruta apenas desceu alguns centímetros. Mas, neste caso, todos os centímetros podem mesmo fazer a diferença. O ato do grupo de voluntários veio atrasar as operações e representou uma regressão na quantidade de água que tinha sido retirada. Segundo a imprensa local,
O grupo acreditava que voltar a colocar água dentro da gruta seria melhor para as operações. Pode parecer contraditório, mas especialistas explicaram à CMTV que em determinados tipos de rochas absorventes, é perigoso retirar a água que foi absorvida, uma vez que se pode dar um fenómeno chamado de idioplastia. As rochas começam a fissurar e pode mesmo dar-se uma derrocada. A decisão do grupo não foi bem vista aos olhos do comandante das operações. Eles podem acreditar que a técnica que usaram é eficaz para a drenagem de águas subterrâneas, mas qualquer coisa que não esteja no plano deve ser discutida connosco primeiro. Apesar de haver várias pessoas que não pertencem às equipas de resgate e que mesmo assim estão a ajudar nas operações, quem faz a gestão das tarefas é uma equipa competente e profissional que cuidadosamente tem estudado todos os passos a serem tomados. Há várias opções em cima da mesa, mas todas elas têm sido analisadas com cuidado, uma vez que as autoridades sabem que qualquer erro pode ser irreversível. Francisco Moita Flores, este é um sinal de desorganização. Parece ser, do ponto de vista daquilo que é estarmos tão longe, e aparentemente parece que de vez em quando os nervos, a ansiedade funcionam com maior precipitação do que a racionalidade de um plano, não é? O que também não espanta em momentos de crise como este. Quem já viveu alguns momentos de crise que não dá com esta gravidade, ou melhor, com esta complexidade, percebe que há momentos em que nós vemos decisões tomadas de forma contraditória em situação de alto risco. E tudo isto porque os próprios comandos não são imunes a essa emoção. E os comandos, quando falo dos comandos, não é do comando supremo, possivelmente a uma distância maior, mas os comandantes no terreno cometem erros e cometem falhas porque são humanos. E perante a iminência do risco ou a ansiedade do salvamento, muitas vezes as decisões não são as mais ajustadas e colocam-se situações que fazem perigar ainda mais esta mega operação que está aqui montada de salvamento. Eu devo dizer-lhe que não conheço caso igual. Já quanto aos mineiros do Chile, que já se falaram, não tem a ver com isto. Os mineiros do Chile foi uma situação completamente diferente e com níveis de insegurança muito fortes e de risco muito fortes, mas sabendo-se qual era a técnica para lá chegar. O que se discutia era o tempo, se haveria tempo para chegar lá. Aqui não é só se há tempo, aqui é se há tempo e se há condições objetivas no terreno para que isto possa acontecer com boa solução. E o que nós estamos a perceber é que, para além de uma ou outra negligência, de uma ou outra erro grosseiro, nós estamos perante um problema muito intrincado que parece que as autoridades e especialistas da matéria estão aflitas e cometem erros, porque estão aflitos perante um problema com a hipócrita desconhecida. E estão aflitos com um prazo, André. Claro, é evidente, porque o prazo aqui para tomar a decisão pode a qualquer momento deixar de ser um prazo razoável, tornar-se um prazo urgente e imediato. E, portanto, quando se está nestas circunstâncias de decisão, é de facto muito difícil, não só por esta pressão que o Francisco refere, de facto é um caso único, e portanto a pressão também é única. É preciso termos em conta que depois os graus de decisão, ainda ontem aqui eu estava com o Rui Pereira e o Rui Pereira dava um pouco o exemplo disto, é que depois há aqui múltiplos graus de decisão, técnica, operacional e política até, que haverá de intervenção. Todos eles preferem não decidir, pelo menos para já. Todos eles preferem não ser aqueles que decidem se isto correr mal. Mas vai haver um determinado momento que eu acho, e o Paulo Sargento há pouco fazia referência a isso, e o capitão também, e o comandante também, de que tem que se encontrar o ponto máximo de otimização e de eficácia. Há um momento em que não dá para ter tudo possível, todos os cenários não podem estar previstos, todos os cenários não podem estar calculados, e tem que haver risco. A questão é uma questão quase matemática de conseguir perceber qual é o ponto onde a otimização é maior, onde a eficácia é maior e onde o risco é menor.
Quando este quadro de definição tiver feito, tem que se arriscar e tem que se definir, sempre na posse do know-how possível naquele momento. Mesmo do ponto de vista político, quem tem que tomar essa decisão tem que fazê-lo dentro deste quadro de otimização, de eficácia e de acautelar o risco. Se o fizerem assim, nenhuma responsabilidade lhes poderá ser imputada, porque fizeram aquilo que era exigível naquele momento, mesmo que corra mal, mesmo que tragicamente todos possam ficar sem vida, o que importa é tomar a decisão certa no momento certo. André Ventura, Francisco Mateu Flores, Dr. Paulo Sargento e Comandante Jorge Mendes, muito obrigada pela vossa presença no Rua Segura.